Agora são 2h11 e nós voltamos a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, para você que está aí nos acompanhando pela rádio e também pela TV Assembleia. A reunião ordinária de plenário desta terça-feira foi interrompida agora há pouco para o segundo dia do ciclo de debates Resistir Sempre, Ditadura Nunca Mais, sobre os 50 anos do golpe de 64. Sobre esse assunto eu vou conversar com o deputado André Quintão, do Partido dos Trabalhadores, ele que vai inclusive coordenar as discussões agora na parte da tarde. Lembrando que haverá um painel daqui a pouquinho, estava marcado para as 2h, deve começar dentro de alguns minutos, sobre o período que vai desde a redemocratização até os dias atuais. Deputado, então vamos começar falando um pouquinho aqui do ciclo desde ontem. Ontem à tarde, inclusive, muitos depoimentos aqui sobre sindicalistas, artistas, várias visões aí, pessoas da educação, professores, estudantes, sobre esse período crítico aí, a história desse período de 1964. Em boa hora, a Assembleia fez questão de realizar este ciclo de debates. Nós, um conjunto de deputados que apresentamos esta sugestão, tínhamos a convicção de que um momento como esse seria fundamental, principalmente para as gerações mais novas, de discutirmos o contexto político, ouvirmos os relatos e, principalmente, buscar que o Estado brasileiro faça as reparações necessárias a todos aqueles que foram atingidos de uma forma ou de outra, no corpo ou na alma, pela ditadura militar, e que também os resquícios desse período não sejam semente nos dias de hoje. Precisamos fortalecer e consolidar o nosso espaço democrático, combinar a democracia representativa com a democracia participativa, que será objeto do nosso debate, e principalmente evitar que o Brasil algum dia retorne a tempos tão sombrios. E o senhor citou, inclusive, aí a questão dos resquícios, quando se fala aí desse período que vem desde a redemocratização, alguns pontos que estão previstos, por exemplo, militarização da polícia, desrespeito aos direitos humanos, a própria despolitização, o preconceito com a política, quer dizer, tudo isso acaba sendo um resquício aí do período da ditadura. Exatamente, porque um direito que conquistamos e com muita luta, com muita organização social, que foi exatamente o exercício da participação política, o retorno dos processos eleitorais, em função da crise da democracia representativa, hoje é praticamente negado por boa parte da população. Este é um recado claro, principalmente aos partidos políticos, ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que precisamos avançar. E algumas temáticas daquele momento histórico ainda estão bastante atuais. A questão da democratização dos meios de comunicação, a questão do acesso à terra por quem não tem terra e também a promoção da cultura da paz em contraponto à cultura da violência. Temos a questão da militarização das polícias, então é muito importante que essa agenda seja acompanhada com participação política por todos os cidadãos e cidadãs. Deputado, e mudando de assunto, eu conversei agora há pouco com o deputado Rogério Correia, também do PT, sobre a decisão lá do STF, Supremo Tribunal Federal, declarando inconstitucional a Lei Complementar número 100. Há uma preocupação grande aí por parte dos trabalhadores da educação, inclusive com um protesto já previsto para essa semana aqui na Assembleia, Exatamente. Em primeiro lugar, até por uma questão de respeito aos trabalhadores, nós temos uma preocupação muito grande com os designados, antes efetivados, que agora estão numa situação de absoluta insegurança. Nós precisamos olhar atentamente a situação desses trabalhadores, pais e mães de família. Temos que cobrar do governo do Estado a cobertura previdenciária destes servidores para que eles não sejam prejudicados de forma alguma, buscar as alternativas dentro daquilo que o Supremo decidiu. Agora, é fundamental que este trabalhador seja bem informado, que ele não seja iludido. É muito importante que o governo do Estado não tape o sol com a peneira. Me lembro que na época da votação nós votamos a favor dos designados, mas alertamos que aquele projeto era uma medida do governo do Estado para acertar uma situação previdenciária, para ter acesso a uma certidão de regularidade previdenciária, para acessar empréstimos e recursos nacionais e internacionais, mas que havia uma insegurança jurídica. Infelizmente, o Estado não criou condições
para equacionar de maneira nítida e límpida essa estabilidade dos servidores, e agora, com a decisão do Supremo, cabe ao Estado reparar esses servidores e também, de maneira prática, reorganizar o sistema educacional no Estado. Porque o Estado chegou, inclusive, a divulgar um número que 16 mil estariam já aposentados ou em processo de aposentadoria e outros 11 mil já com concurso público. Mas ainda assim, são muitos que ficam nessa situação de instabilidade. Mesmo com esses números, seriam quase 70 mil trabalhadores sem amparo. E mesmo aqueles que prestaram concurso, você tem que ver exatamente quantos serão convocados, a ordem de classificação. É bom, é importante que o governo do Estado não gere ilusões para esse trabalhador, que assuma a sua responsabilidade e reorganize o sistema educacional com base em critérios claros, transparentes, sem iludir ninguém. Agora, a preocupação do bloco Minas Sem Censura, do PT, é também com a situação, com a cobertura previdenciária desses servidores que há anos prestam bom trabalho na educação do Estado de Minas Gerais. Porque há um período aí dado pelo STF de 1 ano, não é isso, para regularização da situação? É outra questão importante, porque quando o governo do Estado vem a público e dizer não tem problema, eles vão ser recontratados como designados, mas não fala que o Supremo deu um prazo de 1 ano, então você pode... Isso é uma medida imediata, mas não é definitiva. É uma medida de curto prazo, que tem a sua importância, mas que lá na frente vai gerar... O problema aparece de novo. Vai retardar o problema. Então, se o designado, o trabalhador, não tem noção exata dessa medida, ele gera uma expectativa, inclusive, no seu planejamento de vida. Então, é muito importante que essa comunicação seja feita de maneira muito honesta, muito sincera, e que haja um esforço de todos nós para reparar e para fazer a cobertura previdenciária desse período de anos que esses trabalhadores serviram ao Estado de Minas Gerais. Agora, então, seria o momento exatamente de se discutir essas alternativas, né? Tanto vai haver o protesto, vai haver reunião aqui para discutir isso, quer dizer, tentar aí, Sindiúti e governo achar alternativas aí diante dessa decisão. Porque me parece que, infelizmente, a primeira atitude foi quase que de transferir responsabilidades por uma decisão que foi do Supremo Tribunal Federal. Não foi uma decisão do Sindiúti, não foi uma decisão da Assembleia, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, cabe agora a quem tem a responsabilidade de gerir o Estado, o governo do Estado, de tomar todas as medidas que não prejudiquem a nossa política pública de educação, que ampare esses trabalhadores designados que durante anos prestaram um bom serviço ao Estado de Minas Gerais e que reorganize o sistema de educação amparado no Estado Democrático de Direito e com as regras em vigor. Deputado, muito obrigada, então, pela entrevista aqui à TV Assembleia. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Eu conversei com o deputado André Quintão, do Partido dos Trabalhadores. Ele esteve aqui conosco falando sobre 2 assuntos. Um, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional aí a Lei Complementar número 100, uma lei que efetivou cerca de 98 mil servidores no Estado. O deputado André Quintão esteve aqui conosco também, falando sobre o segundo dia do ciclo de debates Resistir Sempre, Ditadura Nunca Mais, sobre os 50 anos do golpe de 64. As atividades do ciclo começam daqui a pouquinho no plenário da Assembleia e você vai poder acompanhar tudo ao vivo com a gente, pela rádio e também pela TV Assembleia. Continue por aí, TV Assembleia, política ao vivo, transparência no ar.